tá na tela, ó, olha só. Falou que a Globo disse assim, a decisão de Alexandre e os aliados de Bolsonaro comemoraram. Quer dizer, não foi diretamente o Bonorito, mas pelo menos os aliados comemoraram. O que acontece? Há alguns dias atrás foi dada uma decisão dizendo que o Assef, lembra do advogado Frederick? O Assef, ele não poderia se encontrar com nenhum dos demais investigados. Okay? Foi em 23 de agosto, alguns dias, 3 meses já. É a proibição imposta em 23 de agosto, pois o Assef está envolvido naquela confusão dos relógios, foi para os States, comprou relógio, pagou relógio, né? Trouxe de volta, entregou lá no TCU e se deu um mal. Ou, de repente, está lá cumprindo ordem de uma pessoa que não é o Bolsonaro, como ele mesmo esclareceu, e a casa dessa pessoa pode acabar caindo amanhã ou depois, certo? Então a proibição é de que ele entre em contato com os demais investigados nessa ação aí. O Assef não é besta, é advogado, entende da lei, e o Bolsonaro também não é bobo. E aí o que foi dito? Olha, interlocutores falaram de forma reservada, você sabe como é que é, né? Sempre essa história de interlocutores. E aí uma dessas pessoas disse assim, no final os inquéritos foram bons por uma coisa, o Assef está proibido de falar com todos, ele se metia em tudo. Dava entrevista de processos dos outros. Adorava um holofote. Não sei o que tá falando, tá na matéria aqui. E no caso das joias, ele se meteu mais do que deveria. Então, tá aí uma decisão do ministro Alexandre aí que, segundo interlocutores do nosso querido e amado ex-presidente Bonorito, isso beneficiou o nosso ex-presidente Bolsonaro. Vamos adiante aqui. Então, meus amigos, o que ocorre? Eu vejo na internet, eu vejo no Twitter, vejo alguns grupos do Facebook, sabe? Eu vou vendo por aí, às vezes até tem algum comentário ou outro, né? Que tem algumas pessoas que, infelizmente, eu não tô brigando com ninguém, por favor, eu só tô mostrando uma coisa que a nossa eterna primeira-dama fez, né? Que ficam meio que duvidando do lance lá, da delação do Cid, o que consta na delação do Cid, e etc. O que ocorre? Foi noticiado que o Mauro Cid, ele, num dos anexos da delação premiada que ele formalizou, eu mostrei aqui ontem, inclusive, a página do Supremo, né, do STF, no qual tá lá constando a delação, tudo bonito, constando a formalização da delação, não a delação em si, ok? E aí, num dos anexos, uma das pessoas envolvidas lá na investigação, aquele papo todo lá da Polícia Federal, acabou vazando pra imprensa, certo? Mas não dá pra acreditar no que a imprensa fala. E também, né, eu acho que o Carluxo vai ficar um pouco chateado, vai ficar bem chateado, né? O Carluxo, ele gosta de fazer publicações no Twitter. Quando ele vê isso aqui, vai ficar bem possesso aí com esta notícia. O que ocorre? Também na delação, porque são vários anexos, bastante documento. Uma parte aí acusou, uma bela parte, acusou o Bolsonaro de um monte de coisa, aí pipocou essa história acusando a Michelle, acusando o Eduardo, aí tem a parte aqui acusando o Carluxo, dizendo que o Carlos Bolsonaro era o líder, o cabeça, era o comandante do tal do gabinete do ódio que passaram acusando o Bolsonaro durante 4 anos. Pra quem não lembra, lá em 2019, quando teve aquele monte de gente que acabou saindo fora, dropando o Bonorito, teve a Pepa, teve aquele povo todo, você lembra? O Frota, eles ficavam dizendo assim, porque o endereço do tal do gabinete do ódio fica em tal lugar, NASA, não sei da onde, dava o endereço lá de Brasília, que eu não me recordo as coordenadas, enfim, tá? Dizia onde é que era. Nunca apareceu uma foto, um vídeo, nada, cara, nunca apareceu o Carluxo saindo do lugar. Então, assim, fica complicado realmente de dar qualquer credibilidade para uma denúncia, uma acusação como essa. É loucura, ok? E aí, o que ocorre? Acusaram o Carluxo de ser o mentor intelectual disso, de ser o chefe, o comandante, e que o tal do gabinete era formado pelo Tércio Arnold Tomás, que é um dos assessores do nosso querido e amado Bonorito, Matheus Matos e José Salles Gomes. Talvez vocês já tenham visto algum desses nomes aí, né, em alguma outra reportagem, enquanto o nosso querido ex-presidente Bolsonaro ainda estava na presidência da República. Aí o Weingarten, que já foi secretário, né, já foi ministro do Bolsonaro, ele atualmente exerce a função de advogado, porque ele é advogado, então ele está defendendo o Bolsonaro em algumas ações. Aí diz assim, o eminente procurador, se referindo ao Carlos Frederico Santos, ok, da PGR, leu toda a peça e concluiu que a mesma é fraca e desprovida de qualquer elemento de prova. A delação, segundo o procurador, mais se parece com uma confissão, e o mesmo, por reiteradas vezes, disse que nada se aproveita, disse o Fábio Weingarten ao portal UOL, ok? Então, acho que, sei lá, depende de alguém podia avisar também o Weingarten e tal, né, mas enfim, tá? Beleza? Então, vamos adiante aqui. Vencida essa parte da Michelle e vencida a parte aqui do Xandão, quero mostrar mais algumas coisinhas pra vocês. O Bolsonaro foi há alguns dias, quinta ou sexta-feira, o Bonorito foi na Embaixada de Israel. Aí o Bonorito, ele foi lá e falou o óbvio a respeito do Lula, certo? Foi lá e disse, olha só, embaixador israelense, assim, o Lula, ele meio que gosta, assim, de uns ditadores, tipo, sei lá, o Ortega, né? O Bolsonaro, volta e meia, cita o Daniel Ortega, enfim, deve ter citado mais algum. Qual outro ditador que o Bolsonaro cita, mal? Lembra, assim, o Daniel Ortega, o cubano, Maduro também, né? Obrigado, mano. Do Xi Jinping, enfim, deve ter citado lá essas figuras aí pro embaixador. Aí diz que o cara ficou olhando, que não respondeu, e ficou por isso mesmo. Aí, o que ocorre? Há uns anos atrás, uma senhora chamada Ingrid Betancourt, eu não sei se eu tô falando certo o nome dela, ela foi sequestrada no território colombiano e ficou lá, né, em cárcere, muito triste, por 6 anos, até que ela foi liberta.
E a gente sabe como é que o Lula trata esse pessoal aí da Colômbia, das Farc e tal, né? A gente sabe como é que o Lula sempre trouxe esse tipo, como o Lula tratou esse tipo de grupo. Beleza? Isso é história, não tô criando nada aqui. Aí foram perguntar pra tal da Ingrid. E ela foi lá e defendeu o Lula. O Lula sempre colaborou com o processo da minha libertação. Beleza, né? Até aí tudo bem, o esperado. De uma forma discreta. Cara, como é que vai se trabalhar em um processo, colaborar em um processo de libertação de forma discreta, cara? Isso não existe. Pra mim, andaram contando uma história pra ela e ela acreditou, né? Mas tudo bem, ela tem o direito de dar esse depoimento. Foi ela que passou 6 anos, né, com aquela gente lá, né? Então, essa é a opinião dessa senhora. Mas, enfim, ela tem o direito a essa opinião dela. Lula sempre colaborou com o processo da minha libertação de forma discreta, mas efetiva. Ele sempre trabalhou nos bastidores pela minha libertação. Bom, se isso deixa essa senhora feliz, fazer o quê? Quem sou eu? Eu vou discutir com ela, dizer que ela tá errada, que ele podia ter feito mais, que ele deveria ter feito mais. Eu não vou discutir, certo? Mas tá aí o depoimento de uma pessoa bem conformada, bem triste. Aí o Lula se reuniu com uns ministros, certo? Pra fazer assim, tipo, tem quase um ano de governo, é muito triste pra nação, certo? E ele se reuniu. Pessoal, vamos lá, vamos apresentar resultados. Vamos botar aí na mesa os resultados. As pessoas estão meio chateadas, né? O povo brasileiro também sem paciência. Então vamos apresentar os resultados. E ninguém tinha um resultado positivo para mostrar em 11 meses de governo. E aí, quem é que pegou porrada? Acabou pegando porrada a Marina Silva, Flávio Dino, pegou bastante porrada. Pois é, né? Tava lá, tadinho, do Flávio Dino gordinho, né? E agora, meus amigos, tá aqui a justificativa do alcoólatra do porquê que eles não conseguiram apresentar resultados. Com base nisso, eu vou passar um vídeo aqui de menos de 1 minuto que tem o gestor da nação explicando. Tá certo, vamos ver aqui rapidão. Portanto, não marquem viagem antes de saber a data da reunião em que a gente vai discutir o ano de 2023, o ano de 2024. Depois dessa reunião, vocês podem marcar uma viagem para uma férias de 5 dias, 6 dias e voltar a trabalhar, porque esse ano teve muito feriado prolongado. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados cairão todo de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho. Meu amigo, e isso é o resultado de deixar um alcoólatra comandar a nação. O cara vai dizer que é incompetente? Não, o cara não vai dizer que é incompetente. O cidadão vai reconhecer algum erro? Ele colocou as pessoas erradas nos ministérios? Também não. Ele vai dizer, por exemplo, que o Haddad é um jumento incompetente, aquelas coisas todas lá, um burrinho? Não vai dizer. Aí qual que é a culpa? A culpa é dos feriados. Tá certo? É isso aí, a culpa é do feriado mesmo. Foi culpa total dos feriados, que foram alguns, né, ou seja, poucos dias úteis, que foram, entre aspas, perdidos. Mas o Lula tá, isso daí é o motivo pelo qual os seus ministros não conseguiram mostrar os resultados, e portanto é por isso que o país não vai crescer tanto. Mas ano que vem, é a mesma conversinha, né, meus amigos? Olha aqui, ó. Só gostaria de lembrar vocês também ao alcoólatra que no dia 9 de outubro deste ano, o ministro dele, esse cara aqui, ó, o Luiz Marinho, falou que o país suportaria tranquilamente 4 dias de trabalho por semana, e não 5. Tá certo, acho que